Hoje nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento com o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Você não acha que o mundo de hoje está mais odioso? Eu acho. Nós vemos cenas de violência por questões meramente ideológicas, mas aquilo que tinha que ficar no campo das ideias, parece que tem provocado tamanha divergência entre as pessoas, que, gente, as pessoas têm se matado. A situação é odiosa por várias razões, né? Por razões de ideologia política, eu sou de direita, você é de esquerda, né? Por razões, eu sou dessa raça, você é de outra, eu sou dessa cor, você é de outra cor. Por questões de economia, você é o que é o ricão e eu sou o pobrão, você é o pobrão, eu sou o ricão. Por questões de identidade de gênero, ideologia de gênero, as pessoas têm se odiado tanto que elas têm se matado, literalmente. É uma coisa incrível. Como relacionar-se com o próximo? O problema do ódio não é de hoje, não. O problema de se matar um ao outro por questões até meramente ideológicas aconteceu no decorrer de toda a história. E tentou-se criar, em várias culturas, um tipo de uma regra de ouro para os relacionamentos. Por exemplo, nós vemos no zoroastrismo, aquela natureza só é boa quando não faz ao outro aquilo que não é bom para ela própria. No judaísmo, o que é odioso para ti, não o faças ao próximo. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Regras de ouro sensacionais no relacionamento. Já pensou se isso fosse aplicado? Todas muito boas, em várias culturas. Mas Jesus me parece ter sido o único que falou disso, dessa regra de ouro nos relacionamentos, de uma maneira positiva, de uma maneira propositiva. Ele disse assim: faça ao outro aquilo que você quer que o outro lhe faça. Quer ver? O versículo aí: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. O que nos resta então é tomar o lugar do outro, né? Se eu fosse o outro, o que eu gostaria que me fizessem se eu fosse ele? Uma regra muito importante, muito interessante. Mas olha, eu vou ler uns textos agora que vai fazer você talvez até repensar o seu cristianismo. Porque esse texto que está lá num dos sermões mais importantes que Jesus fez, mostra que nós devemos fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Faça ao outro o que quer que o outro faça a você. Todos querem ser amados, mesmo aqueles que negam, que necessitam do amor, necessitam. Todo ser humano precisa ser amado. Então o que eu devo fazer? Amar. Todos querem ir além da média. Não é verdade que todos querem se sentir mais valorizados, ir além do comum? Pois é, então eu tenho que fazer o quê? Me superar. No superar o quê? Me superar na forma de amar. Todos querem ser perdoados. O que devo eu fazer? Perdoar. Porque se o amor ele é exigido aqui, ele deve ser feito de uma maneira que excede ao amor humano, obviamente que o resultado do amor tem de ser também o perdão. Todos querem ser perdoados, então perdoem-se. Vamos começar lá com todos querem ser amados, então ame. Todos querem ser amados, então ame. Versículo 27 do capítulo 6, vou ler o 27 e o 28 agora. Mas eu digo a vocês, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos,
façam bem aos que os odeiam. Ou, eu estou lendo a Bíblia, viu? Fica tranquilo. O negócio é pesado, mas eu estou lendo a Bíblia. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Uau! É radical ou não? Dê a todo... Eu pulei aqui? Pulei. Pulei vários. Ou eu estou errado aqui? Não, está certo. Espera aí, gente, estou me encontrando aqui. Estou no versículo 29. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. O negócio ficou tão difícil aqui que eu até me perdi, né? Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Cara, coisa difícil de fazer, fala a verdade. Se você leu comigo, isso aqui é muito difícil de fazer. Todos querem ser amados, então ame, mas aqui é um amor bem, né? Jesus está falando do amor ágape. Existem várias traduções, ou várias palavras no grego para amor. O amor ágape aqui é aquele que significa que nós devemos amar até mesmo os indignos. O amor que não é atraído pelo mérito da pessoa amada, mas sim o fato de que aquele que ama escolhe amar. Olha só, como que eu crio essa atmosfera do amor? Primeiro, amando os meus inimigos e fazendo bem a eles. Isso é a atmosfera do amor. Aos amaldiçoadores, eu abençoo, e aos violentos, eu ofereço paz. O amor, o discípulo de Jesus não pode ser seletivo no seu amor, deve amar a todos, inclusive os seus inimigos. Não basta apenas não fazer o mal, deve fazer o bem aos que o odeiam, abençoar os que amaldiçoam e orar pelos que o maltratam, e ainda não retaliar quando agredido. Aos amaldiçoadores abençoando, e aos violentos oferecendo paz. Percebe? Caírde a respeito da violência, ele disse o seguinte: aquele que retalia pensa que está resistindo à agressão de modo varonil, na realidade, ele está se entregando incondicionalmente ao mal. É isso. Gente, isso aqui é algo que a gente vê no mundo de hoje, e a pergunta é: como você age quando alguém se coloca como seu inimigo? Como você reage quando alguém calunia você? Você já foi agredido fisicamente? Como você reagiu? Então, essas perguntas são perguntas reflexivas que eu estou fazendo a você. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco nisso? Por exemplo, quando diz assim, amar o inimigo. Hoje a gente vê algumas situações sobre essa questão de amar, de orar pelo inimigo, de não amaldiçoar, abençoar, e não somente não retaliar a violência, mas fazer ao bem aqueles que querem o seu mal. A gente vê o mundo agindo totalmente ao contrário, não é? Por exemplo, há discursos de religiosos que são homofóbicos? Fazendo uma autocrítica, eu acho que sim. Eu não posso só dizer, porque agora não pode mais falar. Não, tem coisa que é homofóbica mesmo. Então há guerra por causa de ideologia de gênero. Nós somos bem claros no nosso posicionamento. Nós queremos que identidade de gênero se trata de masculino e feminino, mas tem gente que não pensa assim. Então eu vou tratar desse assunto, eu vou tratar com essa ideia, mas com respeito e amor àquele que pensa diferentemente. Não há um discurso odioso com relação a como a gente trata, por exemplo, da questão da discriminação racial, o racismo. Sim,
Tem gente que nega que é racismo. Negar que é racismo, gente, é claro que é racismo. Você quer ver, ó, por exemplo, vamos chamar de bullying, vai. Por exemplo, eu já sofri bullying porque eu sou bugre, por exemplo, porque dizem que bugre nem tem raça, né? Porque racismo seria se o cara fosse branco, negro ou amarelo, e bugre não é nenhuma coisa, então isso daí já é bullying, né? Gente, claro que é racismo. Agora, como a gente está tratando disso? Fica entrincheirado o cara que pensa, tem uma certa ideologia de gênero, vai valer tudo aqui, e na outro lado, outra trincheira. Mesma coisa quem fala, não, esse negócio de racismo não existe, e começa a brigar. E a briga fica tão intensa que é assim, ó. Você já viu, eu vou falar lá dos Estados Unidos, né? Aconteceu alguma coisa parecida aqui, mas eu prefiro não abordar o assunto aqui. Mas assim, você vai lá e tem vidas pretas importam. Então, o cara vai fazer uma marcha lá, e está lá, as faixas, tal, vidas pretas importam. Aí eu vi eles fazendo uma marcha, e tinha uns caras enfileirados, todos brancos, por sinal. E eles estavam estavam todos armados, com arma pesada mesmo. E aí a marcha ia passando, e os brancos lá, com as suas armas, tipo dizendo assim, ó, se você invadir aqui, você vai levar. Pode fazer sua marcha, pode fazer seu protesto, mas essa é uma propriedade que é minha, e se você invadir minha propriedade, você vai levar bala. Aí você vai falar assim, mas como? Puxa, mas aí você vai conversar com aquele cara que estava armado? Não, mas esse pessoal já fez essa marcha, já quebrou tudo ali atrás. Invadiu propriedade, invadiu loja, quebrou tudo, aqui eles não vão fazer isso não. Aí, em nome de uma defesa, por exemplo, do pensamento da propriedade privada, né? Direitos individuais têm que ser respeitados. Eu pego e tomo uma atitude. E o outro, mais em defesa, vou lutar contra o racismo. Eu saio quebrando tudo. E aí a violência está instaurada. Será que a gente não pode agir de maneira pacífica? E no campo da conversa, no campo do diálogo, a gente não pode resolver essas questões? A gente precisa ficar se atacando mutuamente? E isso acontece no meio dos cristãos. Eu estou vendo cristãos polarizados por causa de ideologia política. É verdade. Eu ouço até pastores, eu sou da direita, aí eu sento a ripa naquele cara que tem vamos chamar de política social progressista. Então, se você é de uma política social progressista, você é meu inimigo. E tudo parece que é comandado pela ideologia política, não é mas nem pela Bíblia. Se eu sou de esquerda, você está falando meio como direitinha, hein? Vou pegar, não, esse cara é da direita, ele é contra, aí já virei inimigo. Aí se eu sou de direita, eu ouço alguém falando assim, com pensamento de esquerda, você é de esquerda, é meu inimigo. Olha, nós criamos isso, o mundo hoje está desse jeito. Eu me lembro que antes a gente pregava, e eu fui algumas vezes ao presídio, quando antes estava começando, até era o seu Isaías, seu Rocha, diáconos da igreja, que ia ao presídio, eu ia junto, e sabe para a gente, bandido bom era bandido convertido. A gente ia no presídio e a gente vibrava quando alguém se convertia. Mas parece que no mundo da Bíblia e da bala, bandido bom é bandido morto. No nosso meio. Se a gente pensasse assim, o que seria de você, meu amigo, meu irmão chegado, Alex, e sua família? Você estaria onde? Num caixão ou continuaria no crime? Mas ele foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E esse irmão é demais, me abençoa bastante. Oh, glória. Até quando eu vou dormir lá, tem uma bênção dele lá dentro do meu quarto lá. Cabeceira que você fez ficou linda, hein, rapaz? Pensa na cabeceira bonita aquela. Ficou cabeceira aquela cabeceira, entendeu? Gente,
É assim que é. Nós precisamos voltar a amar e a querer abençoar os nossos inimigos, orar por eles, abençoar os que nos amaldiçoam. Esse cristianismo é cristianismo de raiz. Essa questão da violência, pagar violência com violência, onde vai levar a gente? Tem um cara que, apesar de não professar a mesma fé que a gente, eu admiro a obra dele. Lá um tempo atrás eu li um pouco mais sobre a obra desse homem, mas eu admiro muito, e admiro muito gente como ele, que fizeram revoluções e que mudaram estados até de países inteiros, sem pegar numa arma. Mahatma Gandhi, ele disse assim: por mais dura que seja uma natureza, ela se fundirá ao fogo do amor. Se não se fundir, é porque o fogo não é bastante forte. Por mais dura que seja uma natureza, ela se fundirá ao fogo do amor. Se não se fundir, é porque o fogo não é bastante forte. 2. Todos querem ir além da média, então supere-se. Veja só os versículos que eu lerei. Presta atenção, se segura aí, que vai ficar ainda mais intensa a coisa, mas está na Bíblia. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Uau! Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles. Emprestar a quem? Ao inimigo, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Criando a atmosfera do amor que excede, da excelência do amor. Amando além dos que nos amam, lembra que a gente não pode ser seletivo no amor, fazendo bem, não somente como retribuição, e emprestando sem querer recompensa. Supere-se no amor, exceda, indo além do normal, ou seja, além do que os pecadores fazem, amando além daqueles que lhes amam, fazendo bem não somente como retribuição, emprestar ou dar, sem querer recompensa. O amor que não é motivado pela bondade ou a beleza do outro, mas aquele que procura produzir bondade e beleza nos outros. Leon Morris, a respeito desse texto, no seu comentário, análise e comentário desse texto. O convite para se superar é amar pessoas hostis, críticas, e amá-las muito mais do que elas merecem ser amadas. Investir a vida e possessões em pessoas que não podem ou não querem retribuir. Brodman. Isso é se exceder no amor. Está batendo, vocês estão ficando quietinhos, gente, que eu estou ficando até assustado. É que isso aqui é altamente desafiador. É só alguém que foi cheio da graça de Deus que pode amar com esse tipo de amor. Senão não vai. Esse é daqueles sermões que manda todo mundo embora. Foi um sermão desse tipo, ou fez parte do sermão difícil de Jesus, que quando ele acabou de pregar, todo mundo vazou, falou: pai, eu vou viver isso aí, não, estou fora.
Foi daí que surgiu desses sermões desse tipo que Jesus perguntou, só ficou ele e os apóstolos, e perguntou, e vocês também não querem ir? Ele falou, aí veio aquela frase linda, né? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque amar desse jeito aqui, Madre Teresa de Calcutá disse uma coisa interessante. Ela disse assim, não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Nem ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com o amor sem explicação. O amor, ele é meio inexplicável mesmo, não é? Dá para explicar amor? Tem uma historinha que é interessante. Tinha um homem muito piedoso, temente a Deus, que ele chamou a atenção dos céus, e veio um querubim falar com ele, e disse assim, olha, você tem sido tão piedoso, um homem tão de tamanha excelência, que você pode fazer um pedido. Olha só essa história. Não sou gênio da lâmpada não, sou um querubim, mas pode fazer um pedido. Aí ele falou assim, posso? É o seguinte, eu gostaria muito de conhecer Paris, mas eu moro aqui no Brasil, de mar eu tenho medo, de navio, vai que afunda a hora que estou lá no meio. De avião nem pensar, tenho horror a voar. Então eu queria fazer um pedido, então, dá para o senhor fazer uma ponte, que sai daqui do Brasil, até lá em Paris? Aí o querubim olhou e falou assim, sabe o que é? Não que eu não possa realizar esse pedido, mas tem questão do meio ambiente, envolve muitas nações, vai ser meio complicado, sabe? Você não tem outro pedido, não? Aí ele falou assim, eu tenho até um pedido, esse seria o meu pedido, mas eu fiquei com vergonha de pedir. Ele falou, mas e qual seria o seu primeiro pedido? Não, eu gostaria que você agora me desse a sabedoria e o entendimento para eu compreender a minha mulher, a minha esposa. Aí o querubim respondeu, como é que você quer essa ponte? Você quer, irmão, via dupla, vai e vem? Como é que você quer que eu faça esse... As mulheres não riram muito, né, gente? Mas ele ali gostou. Gente, é o seguinte, o amor não tem explicação, você ama porque ama, não é porque você entende, entendeu? A gente precisa ser excelente no amor, é necessário que a gente faça isso, para a gente transformar esse mundo odioso e de violência, num mundo de amor, guardado ou firmado na graça do nosso Deus, porque Ele é misericordioso com todos. Aliás, esse é o terceiro ponto. Se nós devemos fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça, todos querem ser perdoados, então, perdoe. Todos querem ser perdoados, então, perdoe. Veja o que diz, mesmo capítulo, versículo 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Baseado nesses versículos, como a gente cria a atmosfera do perdão? Tivemos a atmosfera do amor, da excelência, do amor que excede, e agora do perdão. Tudo aqui envolve amor. A gente cria a atmosfera do perdão não julgando ninguém com a intenção de condenação, porque Deus não condenou você apesar de você merecer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas no mesmo livro, o que eu acabei de citar, Romanos 3:23, no mesmo livro, 6:23,
diz que o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos, o que nós merecemos? A morte. Mas Deus não nos condenou, apesar de nós merecermos a condenação. Por que nós condenaríamos o próximo? O apelo aqui é ter um coração aberto para o perdão. Sabe por quê? Porque Deus perdoou você, apesar de você não merecer. Você merecia o perdão de Deus? E Ele te perdoou. Por que nós queremos perdoar apenas aqueles que merecem o nosso perdão? Quando nós perdoamos, nós abrimos a nossa vida para a graça. A única maneira pela qual uma pessoa pode ser aberta para a graça de Deus é reconhecer que é pecadora. Brodman. A gente tem que perceber o quanto a gente é pecador para realmente viver a graça de Deus. Porque só quando a gente percebe a nossa miséria do pecado, quando a gente percebe o quanto nós somos perdoados, é que nós podemos amar e perdoar como Deus nos ama, como Cristo nos perdoou. Tem uma historinha aqui que Jesus contou e eu vou tentar parafraseá-la. Ele usou isso numa parábola. Chegou um homem diante do seu credor. Ele devia muito para aquele seu senhor, porque esse tinha se tornado seu senhor. E ele devia tanto, mais tanto, que nem se juntasse todos os seus bens, vendesse, ele se oferecesse para ser escravo, e a sua família toda ser escrava, ele não pagaria a conta. Há alguns anos atrás, quando eu era mais jovem do que sou agora, era bem jovenzinho, eu trabalhei na Receita Federal. E aí eu protocolava alguns processos, e tinha alguns processos que tinham um carimbo escrito inadimplente. O inadimplente é aquele que a Receita tinha chegado à conclusão de que ele devia tanto ao Estado, que mesmo que ele vendesse tudo que ele tinha, os bens dele todo, não conseguia pagar o que ele já estava devendo ao Estado. Então ele era considerado inadimplente. Muito bem, esse homem era inadimplente, ele devia muito. Um dia o seu senhor o chama, e ele vai lá, eu imagino com um certo receio, né? E ele chega lá, e o senhor diz para ele, olha, você me deve, e me deve muito, e eu sei que você não pode me pagar. Sabe o que eu vou fazer? Esquece, está perdoado todas as suas dívidas. Aquele homem se encheu de dinheiro, estou perdoado, não devo mais nada, não deve mais nada. E ele, então, foi perdoado de todas as suas dívidas e sai dali feliz. Muito bem, ele fala, agora vou, né? Viver minha vida, tal. E ele passa e encontra, depois de algum tempo, uma pessoa que lhe devia. E ele chega para aquela pessoa, bom, agora que eu estou zerado, né, vou começar a juntar, né? Chegou para o cara e falou assim, e aí, você vai pagar o que me deve? Ele falou, cara, você sabe o que é? Eu passei uns perrengues aí, né, nas finanças e tal, e eu estou sem dinheiro agora, mas, cara, você sabe que eu posso te pagar. E a dívida era bem menor e ele podia realmente pagar com o tempo. Ele disse, não, você tem que me pagar e vai me pagar já. E ficou aquele entreveiro. E aí então aquele homem falou, então vou te processar. Processou e aquele homem foi para a prisão. Um dia, aquele outro credor soube do que aconteceu, chamou o homem e disse assim, escuta, vem cá, é verdade que você devia muito para mim? Sim, é verdade. E é verdade que eu perdoei a sua dívida? Eu sou muito grato. Ele falou, e por que você não fez a mesma coisa com aquele que lhe devia? Ele diz, porque você fez isso, você agora você vai ser lançado na prisão e não sairá de lá até você pagar a última conta. Sabe por que Jesus contou essa parábola? Porque Ele está dizendo para nós que nós não temos direito de reter perdão, porque nós já recebemos perdão além da conta. Qual é o direito que você tem de não perdoar o outro, baseado no fato que você foi perdoado pelo seu Senhor,
diante do qual você era inadimplente. Três homens sentiram um chamado de ir pregar a uma tribo indígena. E eles chegam naquela tribo indígena para pregar o evangelho, mas eles são brutalmente assassinados. 3 viúvas, e elas olham para aquela situação, daqueles homens que amaram tanto aquela tribo, e o que elas fizeram? Ficaram magoadas, ressentidas com aquela tribo, com Deus? Não. Elas dizem, já que os nossos maridos não estão mais lá para pregar, nós vamos lá pregar. E elas foram até aquela tribo indígena. E aí levou um dos seus filhos, né? Uma daquelas mulheres pregou. E um dia o assassino de seu esposo se converteu ao Senhor Jesus. E ele virou um grande pregador do evangelho. Quando o filho daquela mulher foi crescendo, ele soube que aquele homem era o assassino de seu pai. E por causa da graça que sua mãe teve para com aquela tribo indígena, ele aprendeu o que era perdoar desde pequeno. Aquele homem cresceu pregando o evangelho, aquele rapaz, aquela criança cresceu pregando o evangelho junto com aquele homem que havia assassinado seu pai, mas que agora era um lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E ele teve um filho. E aqueles dois andavam tão juntos, que o filho daquele homem, daquela mãe, né, ele dava para ser então o seu neto. E ele começou desde criança a chamar aquele homem de avô, porque os dois andavam tão juntos que parecia pai e filho. É como se houvesse alguma coisa de graça de Deus ali, já que eu matei o seu pai, eu serei um pai para você, e foi o que aconteceu. E ele se tornou tão pai daquele homem, que o filho daquele homem o via como um avô, e havia um lugar de honra quando da sua formatura. Você sabe quem se assentou naquele lugar de honra? O seu avô. É possível perdoar assim como Deus nos perdoou. Como disse o poeta, posso amar, pois eu sou amado, e perdoar, porque Deus assim me ensinou. O poeta Domício Júnior. Percebe? O amor, continua a música, é a essência de Deus, e o perdão, perfume suave. Posso amar, pois eu sou amado, e perdoar, porque Deus me ensinou. Perdão não tem nada a ver com aquele fato de você ter alguém lá que fez alguma coisa contra você, e você ouve uma mensagem como essa e sai daqui, eu vou perdoar fulano. Já teve um caso desse, de 2 homens que ouviram uma mensagem sobre perdão, e eles resolveram se perdoar um ao outro, os irmãos. E chegou lá um irmão e falou assim, ó, vim aqui até você, porque eu resolvi perdoar você. Olha só a ideia. Aí ele chega para o outro e falou assim, olha, você é uma pessoa que me fez muito mal. Aliás, você é um criminoso que engana as pessoas, mas eu estou aqui para lhe perdoar. Eu vi que o outro ficou olhando, tipo assim, vai chegar a minha hora de falar, né? Na hora que chegou ele falar assim, sim, e eu também quero te perdoar, porque tudo isso com que você me acusou, na verdade você é muitas vezes mais. Você que é um bandido, você que é um mentiroso, mas eu perdoo você. Você já viu o que virou na conversa, né? Os caras quase se pegaram, e eles foram lá para se perdoar. Era um aconselhamento de conciliação. O perdão não tem nada a ver com o que o outro vai fazer, com o que você quer fazer. O perdão está no fato de que se alguém fez alguma coisa para você, você age como Jesus na cruz. Ninguém estava pedindo perdão para Jesus, Jesus, perdão porque a gente colocou o Senhor aí na cruz. Não, ninguém estava.
grande parte daquela multidão que assistia a sua crucificação, foi a multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Eles não estavam pedindo perdão, eles estavam debochando. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoar é isso, é perdoar alguém que não está lhe pedindo perdão. Não tem nada a ver com eu ir atrás do outro para falar com ele, para oferecer perdão. Tem que acontecer aqui dentro. Agora, se você fez mal para alguém e você sente que realmente você fez um mal grande, aí vai lá e pede perdão. Se ele não te perdoar, está perdoado. Porque novamente volta a questão, não é o que ele vai fazer com você, é o que você já fez dentro de você mesmo. Isso é graça, que gera amor e perdão.